Vou explicar um pouquinho sobre a farinha. Como que você vai escolher a farinha lá no supermercado da sua região. Fica um pouco difícil eu falar para você, ó, compre essa marca de farinha. Porque cada região do nosso país existe um moinho diferente, com qualidades de farinha diferentes. Então, eu ensino você a buscar por uma farinha que tenha um percentual de proteína bacana, para que na sua região você consiga encontrar essa farinha e trabalhar com ela aí. Por quê? Eu vou mostrar aqui para você uma farinha que eu gosto muito de utilizar, mas eu moro em Curitiba, a região sul do país, então aqui eu encontro com facilidade. Tenho alunas e alunos em São Paulo e Minas Gerais que encontram em alguns lugares a marca Venturelli. Então eu não tenho como generalizar. A Venturelli eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Como que vocês vão encontrar isso daqui, ó. Deixa eu só passar aqui na câmera bem certinho. Ele vai enquadrar bem certinho agora. Fica mais fácil. Aqui. Isso. Perfeito. Então aqui, ó. Tá vendo aqui a porção de 50 gramas? A porção de 50 gramas é onde eles fazem todos esses cálculos da tabela nutricional. Tá vendo que aqui na coluna proteína, na linha proteína, nós temos aqui 6 gramas de proteína dentro desse pacote? Então, como que eu vou descobrir quantos por cento de proteína tem essa farinha? Eu vou pegar esses 6 gramas aqui e vou dividir por esses 50 gramas aqui. E a partir daí que eu vou saber quantos por cento de proteína tem dentro da minha farinha. Então, 6 dividido por 50 dá 0,12. Eu sei aí o número decimal dessa minha proteína, mas eu quero saber em percentual. Se eu tenho um número decimal de 0,12, eu vou multiplicar esse número decimal por 100 para eu ter o valor por cento. Então, 0,12 vezes 100, 12%. Essa farinha Venturelli, ela oscila entre 10% e 12% de proteína. É o Moinho Globo, o moinho paranaense que fica em Sertanópolis. É muito próximo daqui, da minha região, então eu encontro com facilidade. Mas nem sempre ela tem 6 gramas de proteína. Isso é importante saber. Eles sempre fazem o cálculo baseados e pautados em 50 gramas de porção, mas ela oscila. Às vezes eu pego um lote que tem 5 gramas de proteína, às vezes eu pego um lote que tem 5,5, 6 gramas de proteína, então ela vai oscilar entre 10 e 12. Ela é uma farinha de excelente qualidade para você trabalhar com pães de diversas, tanto longa fermentação como baixa fermentação, você vai escolher. É uma farinha que vai pedir mais hidratação naturalmente. Então eu sempre falo, primeiro conheça a farinha da sua região, saiba como identificar qual é a melhor farinha, para daí depois disso você começar a utilizar. Então perfeito, a gente já descobriu aqui que essa farinha tem 12%. Mas se aí na sua região você encontrou uma farinha que tem 9% de proteína, vai dar um bom pão? Vai dar pão. Não vai ser o melhor pão do mundo, a melhor estrutura do mundo, mas vai ser um pão saboroso. O mais importante é que você faça um pão e que você consiga identificar, a partir da farinha que você tem aí na sua mão, quantos por cento de hidratação ela vai levar. Por quê? Porque você não vai colocar, por exemplo, se eu te dar uma receita hoje e falar, olha, faça essa focaccia com 1 kg de farinha e 700 gramas de água. Mas eu estou pautando este peso de água, este peso de líquido na minha farinha. Então, sempre parta do princípio de nunca ultrapassar 60% do peso da tua farinha em líquido, em hidratação. O que é isso? Se eu tenho 1 kg de farinha, eu não ultrapasso 600 gramas de água ou de líquidos totais, ou de ingredientes totais hidratantes. Então, se eu tenho ovos, óleo, leite, água, eu somo todos os líquidos que vão entrar na minha massa para que não ultrapassem 600 gramas, enquanto eu não conheço a farinha. A partir do momento que eu coloquei os meus 600 gramas ali 600 gramas de ingredientes hidratantes na massa e percebi que ela ainda está seca, que ela ainda está pedindo água, eu vou colocando de 1 em 1%. O que é esse 1 em 1%? Para cada quilo de farinha, 1% são 10 gramas, então eu vou acertando, mais 10 gramas, mais 10 gramas, até que a massa diga pra mim, olha, tá beleza, não preciso mais de água. Por quê?
Porque a sua farinha é diferente da minha, então você tem que aprender a trabalhar com a sua farinha e entender até qual é o limite, de que maneira que você consegue identificar e quanto que você consegue efetivamente colocar de líquido dentro daquela massa para que a tua farinha não se desestruture, não se desestabilize. Pães com alto teor de hidratação não funcionam muito bem com farinhas muito fracas, com percentuais muito fracos. 9% é um percentual fraco. 10% é um percentual intermediário. 11, 12, 13% são percentuais muito melhores. E por que a gente fala dessa forma? Quanto mais proteína tiver, mais desenvolvimento do seu glúten vai haver dentro da sua massa, no preparo dessa massa, né? Vai ter mais estruturação. Você consegue trabalhar uma fermentação diferenciada ali dentro, ok? Lembrando que é bem importante que você saiba que mesmo que existam 3 farinhas diferentes, de marcas de moinhos diferentes, com 10% cada uma, nenhuma será igual à outra. Nenhuma será igual à outra. E por quê? Porque cada farinha foi plantada numa terra diferente, foi tratada de uma maneira diferente. E a gente chama isso de terroir. O terroir é onde foi plantado aquele insumo. Porque cada terra tem um potencial. Então, se você pega uma farinha de 10% de proteína, mas é uma farinha orgânica, que não tem nenhum tipo de pesticida que passou pelo processo do plantio, ela vai ser muito diferente do que uma farinha que passou pelo processo de recebimento de pesticida. Então, por exemplo, uma marca que eu gosto muito aqui no país, que é a Bioorgânica, que também é do Paraná, é um moinho totalmente orgânico e fica em Realeza. Tem uma farinha de 10% de proteína, mas ela tem uma capacidade de hidratação muito elevada, muito alta mesmo. Então sempre observem quando forem ao supermercado comprar, não precise ir lá e comprar a super famosa marca italiana ou super famosa marca francesa de farinha para que você consiga excelentes resultados. Porque muitas vezes você faz isso e não sabe trabalhar com essa farinha que tem esse alto resultado, esse alto desempenho e acaba tendo um pão que não fica legal, acaba tendo um pão que fica desestruturado, porque se você tem uma farinha que precisa necessariamente de uma longa fermentação e você trabalha com uma curta fermentação, o seu pão também não vai dar bom resultado. Então, cada farinha vai dar um resultado. Cada farinha vai ter um percentual de hidratação que vai conseguir receber. Então, não existe uma receita que seja 100% certeira. O que existe é o conhecimento para que você consiga corrigir essa receita que está aí na sua mão. Então, a partir do momento que eu te passo uma receita, eu te passo a receita, te passo o conhecimento para que você consiga lidar com a farinha que está aí na sua região e hidratando ela para que você não perca a mão e não perca a massa. Por que eu falo para não perder a mão e não perder a massa? Porque quando você coloca num pão que não é para ser altamente hidratado, com uma farinha mais frágil, e você vai lá e coloca, digamos que na receita seja 1 kg de farinha, 650 gramas de água. E você coloca todos esses 650 gramas de água dentro de uma farinha com 9% de proteína que não aguenta tudo aquilo. Você desestabiliza, fica uma massa pegajosa. E aí o que vai acontecer? Você vai introduzir mais farinha ali dentro. Só que você vai ter farinhas desenvolvidas em tempos diferentes. E esse desenvolvimento em tempos diferentes faz com que o seu pão também possa ficar pesado lá no final. Então tudo é questão de cuidado, você tem que cuidar os processos para que você consiga ter o melhor resultado no final. Então é melhor você dosar a mão na água, no líquido ou nos ingredientes hidratantes totais, vai dosando a mão, vai colocando aos poucos, para que você não tenha que depois recorrer a mais farinha durante o processo da sua sova, durante o processo do momento que você está fazendo a sua massa. Quanto mais certeiro você for nesse ponto, melhor será o resultado lá no final.